2022 chegou e com ele vai vir muita história. Afinal de contas, este é um ano bem característico de muitos debates acalorados do nosso conhecimento, do nosso métier. Para se ter uma ideia, este ano tem eleições. E falar de eleições é falar de uma situação que a gente vive muito periclitante no Brasil, com um governo muito conservador e um governo extremamente atrasado, retrógrado, com um chefe executivo que talvez não honre a importância do seu cargo, debochado e etc. Eu acho que é a hora, independente de um partido ou outro, de uma cor ou outra, de uma pessoa ou outra, votar com consciência e com dignidade e mudar. É hora de mudar esse quadro caótico que vive o Brasil. Isso não estou afirmando por ter uma posição partidária ideológica, mas é porque é nítido. É hora de mudança, não só do executivo, mas também em todos os outros cargos que a gente vai votar esse ano. É também ano de Copa do Mundo, né? E toda vez que tem Copa do Mundo, eu lembro muito bem de Leão Barreto, quando ele tinha aquela ojeriza ao futebol, porque sempre, na visão dele, é um esporte que desclassificava, né? Deixava uns mais e outros menos. E assim é a vida. Mas também a gente fala muito de teoria da história esse ano. Vou falar também muito de Leão Barreto, porque neste ano ele completa 100 anos de sua morte, né? O seu aniversário de 100 anos de morte. É também o centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, mas que não foi de São Paulo, apenas ocorreu lá. Era uma semana do Brasil todo. É também o ano dos 200 anos da independência, o bicentenário da independência. É também o momento em que as cotas foram aprovadas, né? Anos de cotas, e que mudou um pouco, né, a situação nas universidades, mas eu acho que ainda é preciso pensar muito mais no ensino, a educação de forma mais inclusiva, né, menos branca, menos privilegiada, menos patriarcal, né. Eu quero falar muito também disso nos próximos vídeos este ano. Eu quero continuar falando de teoria da história, dos teóricos. Eu quero que esse ano seja um ano de mais empatia, de mais reciprocidade, de mais verossimilhança, que as pessoas deixem de ser tão egocêntricas e tão egoístas, e que pensem num processo como um todo, como pensou Marx, porque a história é um processo e ela tem que ser pensada como um processo como um todo, e como disse o filósofo Kant, como uma seta que caminha para frente. Afinal de contas, a história é uma priori, né, que tem um sentido progredido. É tempo de falar de progresso, sim, é tempo de falar de tudo que a gente possa combater numa sociedade que exclui uma sociedade patriarcal, que vem lá da colonização, né? Um país que é escravista, um país que é totalmente patriarcal e um país que é totalmente moldado por uma economia um pouco atrasada e que caracteriza o nosso país como terceiro mundo. 2022 também é um ano que a gente tem que fazer melhor. Parece aquele discurso gongólico, né, se repetindo, mas é sempre tempo de acreditar que a mudança está em nós, a começar pelas nossas escolhas no voto. E no mais, é tempo de viver paulatinamente a vida e os tempos, que a gente possa acreditar que dias melhores virão, como também cantou Jota Quest na canção. Eu acredito também que neste ano, se cada um de nós fazer como o Beija-Flor, que pegou uma gota d'água e tocou fogo e tentou apagar o incêndio da floresta, a gente está fazendo muito, né? A história está aqui para explicar, para narrar, para contar. Nós historiadores, organizamos as centenas de milhares de fatos, né? Todo mundo acha que a história estuda, não. A história organiza os fatos. Ao organizar, a gente acaba tendo um conhecimento. A história ela tem uma vocação para esclarecer, para tornar claro e para perceber as minúcias, as faltas de verossimilhanças, os discursos falidos e fingidos, a forma como as pessoas moldam e tripudeiam umas das outras. Enfim, é tempo de ressignificar, é ano de moldar-se, é ano de buscar cada vez mais entender não só a história como sendo um eixo local, mas também como sendo um eixo geral, que aglobe e englobe todos os povos, os das margens e das fronteiras. E que pense num processo que tenha todas as cores. E que pense num processo que tenha todos os créditos. Afinal de contas, a história ela está aí, para somar, para juntar e não para desunir. História é a ciência que explica tudo, como disse lá no passado Heródoto.